Olá, seja bem-vindo a mais uma leitura diária aqui do nosso canal Comente Bíblia. Os temas de hoje você vai encontrar na página 1129 da Bíblia, em ordem cronológica. Pedro nega Jesus 3 vezes. Você pode encontrar aí em Mateus 26, do 58 ao 75. Diz assim: e Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Esses guardas são guardas do templo, guardas que ficam a serviço do sumo sacerdote. Nós sabemos que lá em Jerusalém, em Israel, né, de dia é muito quente, mas à noite é muito frio. Então, versículo 60 diz que Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu, e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não o conheço, ou não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Bom, o comentário é o seguinte, começando logo no versículo 58, onde diz que Pedro o seguia de longe. Os outros, nenhum, estava seguindo Jesus, nem de perto nem de longe, exceto o João, né? O apóstolo João estava bem dentro lá. Ele conseguiu entrar nesse local. Tem muitos detalhes que Mateus não conta aqui. Quem vai dar mais detalhes sobre essa história é o apóstolo João, porque estava lá. Mateus escreveu provavelmente através do conhecimento de alguém que narrou a história. Então, as duas pessoas que vão narrar de forma mais acertada e mais objetiva essa história são Marcos, porque o Evangelho de Marcos foi praticamente citado por Pedro, né? Marcos era muito próximo do Pedro. João Marcos, filho da mulher onde eles reuniram, né? A casa onde tornou-se referência para os encontros da igreja do primeiro século. E a outra pessoa é o apóstolo João, que estava lá, tá bom? Agora, alguns detalhes. Ele entra no pátio do sumo sacerdote. E as duas primeiras pessoas que confrontam Pedro são duas escravas, duas criadas. É interessante a gente notar isso. Porque é um local onde só ficam geralmente guardas, homens. O que essas criadas estão fazendo lá, né? Servindo, trabalhando. Nós vamos ver criadas, período noturno, trabalhando e entrando na história do Pedro. Posteriormente, lá em Atos 12, nós vamos ver isso, uma outra criada chamada Rode. É interessante porque, gente, não é só a mulher que aparece em primeira mão para denunciar alguém, como aconteceu aqui com Pedro. Nós vamos ver também que foi uma mulher que viu Jesus primeiro, depois da ressurreição. Ok? Então, a primeira e a segunda vez, Pedro, você vê que ele fica incomodado logo na primeira vez que ele nega Jesus. Olha o versículo 60. Diz que uma criada se aproximou dele e disse: você estava com Jesus, o Galileu. Ele disse: não sei o que você está falando. Aí ele saiu dali incomodado, ou seja, uma reação que comprova que ele realmente estava no grupo de Jesus. E aí ele sai dali, mesmo tendo dito: não sei do que você está falando, saiu em direção à porta, ou seja, ele disse: deu ruim. Ele já queria fugir dali. Ele queria fugir. Quando chegou na porta, outra criada o encontrou e disse: não para ele, não foi mais para ele, você estava com eles, não. Ela disse: este homem estava com Jesus, o Nazareno. Ela falou, a primeira falou em tom brando, né? Você estava com Jesus. A segunda falou para aqueles que estavam em redor. Provavelmente bradou, dizendo: este homem
estava com Jesus, o Nazareno. Só um detalhe, como é que duas criadas que servem ao sumo sacerdote, que não estavam, elas não estavam com os que foram pegar Jesus para prender, como é que elas tinham essa informação? Me diga. É só um detalhe para você pensar, tá bom? Porque elas não estavam lá, eram guardas, era um negócio assim meio masculino, sabe? Não tinha como elas saberem, não tinha. Elas podem ter visto Pedro com Jesus em outros lugares, mas não imediatamente na noite em que ele foi preso. Que a impressão que dá aqui é o seguinte: este homem estava com eles. Aí na nossa cabeça já junta o fato da denúncia com o ato decorrente, entende? E não tem nada a ver. Essas mulheres provavelmente já sabiam que Pedro era discípulo de Jesus por causa de outros momentos, não por causa do momento em si. Versículo 73 vai dizer que os que estavam ali se achegaram a Pedro e disseram, certamente, ou seja, com certeza, você é um deles. E o seu modo de falar o denuncia. Aí, verso 74. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço esse homem. Mateus 26, 74. Você vai ver que em João Marcos, quando chega nesse ponto da história, Pedro não começou a se amaldiçoar. Ele começou a amaldiçoar não a pessoa de Jesus, mas o fato de dizerem que ele era discípulo de Jesus. Ele começou a amaldiçoar isso para que eles crescem, para que todos cresçam, que ele não era discípulo de Jesus. Tipo assim, eu não estou ligado a essa maldição que é ser um discípulo de Jesus. Não, eu não sou como eles. Embora eles tivessem dito, o seu falar te denuncia, você também é um deles. E aí o galo canta, e aí ele entende que Jesus tinha falado, antes do galo cantar, 3 vezes você me negará. Essa expressão também é diferenciada, porque uma coisa é, antes do galo cantar, 3 vezes você vai me negar. Ou, antes do galo cantar 3 vezes você me negará. É diferente, né? Marcos, capítulo 14, versículo 54, aí você pula para o 66, e depois você vai seguindo até o 72. Diz assim, Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentado ali, os guardas se aquentavam junto ao fogo. Olha o detalhe que eu falei no início. Não existia em Mateus esse detalhe, mas já falei no início aí. Estando Pedro embaixo, no pátio, aí fala, primeiro, uma das criadas do sumo sacerdote, especificamente, uma das criadas, uma das que serviu o sumo sacerdote, passou por ali, viu Pedro e estava se aquecendo, né? Olhou bem para ele e disse, você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele negou, dizendo, não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Para o alpendre. O primeiro narrador diz para a porta de quê? Do alpendre, tá? Quando a criada o viu lá, aqui a mesma criada, não é, a primeira narrativa diz uma segunda criada, isso aqui diz que quando a mesma criada o encontrou lá no alpendre novamente, disse aos que estavam por perto, esse aí é um deles. De novo, ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro, certamente você é um deles. Você é galileu, você tem características do povo da Galileia. E ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço o homem de quem vocês estão falando. Aí logo o galo cantou pela segunda vez. Olha, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito, antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. É diversificado aqui, viu? Antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. São várias expressões diferentes. E o versículo 72 termina dizendo que Pedro se pôs a chorar. Imagina aí o cara, né? Marcos 14, 72. Cabrão, chorando. Que tristeza. O terceiro texto você vai encontrar em Lucas, que também não estava lá, gente. Lucas 22, do 55 ao 61, diz, mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, do fogo, né? Pedro sentou-se com eles. Uma criada, viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse, esse homem estava com ele, mas ele negou, disse, mulher, eu não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse, você também é um deles.
Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, olha o detalhe diferenciado. A segunda vez aqui foi um homem, e foi 1 hora mais tarde, outro homem afirmou de certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou e o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor, né, a palavra que dizia: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Esses detalhes enriquecem a narrativa. Nenhum deles está mentindo, é que cada um observa um detalhe específico, né? Contudo, esses caras aqui não estavam lá. Não estavam lá. Aqui o detalhe interessante. Jesus olhou para Pedro? Sim. Provavelmente, quando tiraram Jesus já todo machucado de uma sala para outro local, ele passou na parte superior, né, próximo ao pátio, ou realmente a parte de baixo ali, ele passou perto do pátio e olhou para onde estava aquela fogueira, por se aquecendo. Ele olhou fixamente para Pedro. Todo machucado, Jesus olhou fixamente para Pedro. E então, é isso. Tipo assim, eu não te avisei que você ia fazer? Agora, o último texto você vai encontrar em João capítulo 18, do 15 ao 18, depois do 25 ao 27. Diz que Simão e outro discípulo, não é outros, Simão e outro discípulo estava seguindo Jesus. Bom, peraí. Pedro estava seguindo Jesus de longe. E eu perguntei muitas vezes, onde estavam os outros? Está aqui. João, fazendo dupla com Pedro, tá? Simão e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, João era conhecido do sumo sacerdote. Então esse discípulo João entrou no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. Então o outro discípulo, toda vez que falar outro discípulo, que é João, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. A moça? Então tem uma serva do sumo sacerdote. Esta moça, essa mulher que fez a primeira acusação. Essa moça foi ela que perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que havia feito para se aquecer. Ele também estava em pé com eles, aquecendo-se. Versículo 26. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? A pergunta é sempre a mesma: você não é um dos discípulos dele? Segunda vez. Ele negou, dizendo: não sou. Verso 26. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro tinha cortado, insistiu: eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. Olha que interessante, que riqueza de detalhes quando você pega todos os textos juntos, ok? Isso é uma das maravilhas que você pode ter se você tiver em mãos a Bíblia em ordem cronológica, NVI, tá bom? Fica por uns 120, 130 reais hoje Aí, você procurando no Google. Essa aqui, ó, tem que ser NVI, Bíblia em ordem cronológica, ok? Vamos seguir amanhã, se o Senhor nos permitir ter mais Comente Bíblia. Eu quero pedir que você, se não é inscrito, se inscreva, divulgue esse trabalho, né? Meu canal não tem nem essa questão de ser monetizado, desmonetizado, porque eu não tenho nada, eu já configurei para ser algo voluntário. Só peço que você participe dessa aula, me ajude divulgando esse trabalho. Valeu!